Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de Verônica, ou melhor, da terceira e última temporada da série Bom Dia Verônica, que chegou nessa última semana na plataforma da Netflix, encerrando aí todo esse caso da Irmandade do Dom. Verônica indo só mais a fundo nessa sujeirada toda. E já de cara, o que eu posso dizer? Tô contente, tô satisfeito com o que eu vi. Acho que assim, em 3 episódios eles solucionaram muito bem, encerraram a série de uma maneira muito satisfatória. Mas claro, eu tenho alguns poréns, mas antes de comentar isso, vamos dar assim palmas pro Rodrigo Santoro. Sério, gente. O que é esse homem quando ele entra em cena? Ele veio como o grande vilãozão, o terceiro e último inimigo que a Verônica tem que combater. E nossa, ele é um personagem assim, como a gente pode dizer, de poucas palavras, mas que fala muito com o olhar, as expressões. Sério, ele entrega tudo ali. Ele impõe um perigo que eu não sei explicar, dava medo quando ele vinha com aquele cavalo assim pra cima da galera. E aí que entra um pequeno porém, porque muita gente reclamou. Eu, inclusive, quando abri lá a terceira temporada e vi que tinham apenas 3 episódios, eu falei, ué, será que a Netflix lançou aí só a primeira parte, né, da temporada e vai lançar mais episódios depois? Mas aí, não. Era mesmo o final, só 3 episódios que totalizam, nem fecha, acho que 3 horas. Então é o tempo praticamente de um filme. E eu acho que eles conseguiram concluir em 3 episódios, assim, não precisava se arrastar muito mais. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu fiquei com aquele gostinho de querer saber um pouco mais a fundo tanto do personagem do Rodrigo Santoro quanto da mãe dele. Desperta aquela curiosidade que ele quer, né, de saber um pouco mais do passado dessa gente. E se eles quisessem, eles poderiam até trazer mais desse enredo, mas não era o objetivo. O objetivo era fechar a série mesmo, toda essa questão da organização. E nesse propósito, eles cumpriram muito bem. E as cenas dele, assim, lá fazendo yoga, meditação, sei lá o que. Sério, aquela paz, toda uma vibe natureza, passando babosa no rosto. Personagem único. Quem vê ele todo sereno ali mal imagina quem é a figurinha por detrás daquela máscara. Eu acho que o que torna também esse personagem mais multifacetado, digamos assim, é a questão de que ele, por mais que ele seja alguém muito horrível, que faça coisas tenebrosas, ele ao mesmo tempo não percebe isso. Ele se acha superior, melhor que o seu pai ou os irmãos. Acha que é alguém diferente, que ele tem um propósito. Então encontra justificativas para fazer o que faz. Mas no fundo, óbvio que ele sabe que o que está fazendo é errado. E é até interessante naquela cena quando a Verônica joga na cara dele assim, ah não, isso que você está fazendo é estupro sim. Por mais que fosse por meio de inseminação, né, gente? Óbvio que era um caso. Aquelas meninas estavam sendo engravidadas à força, contra a vontade delas. Era um abuso extremo. E também toda aquela relação dele com a mãe, uma coisa meio psicose, Bates Motel, sei lá. Enfim, tudo isso faz com que a gente engaje nessa temporada, preso ali na tela pelas 3 horas de episódios. E quando fecha, fica aquele gostinho, quero mais. Não acredito que acabou já. Até porque é tudo muito acelerado, assim, não tem tempo para ficar criando enredos desnecessários. Eles focaram mesmo em finalizar. A Verônica resolveu o caso. E a série, querendo ou não, tá bastante crua. Sempre Verônica foi, né? Cruazona, assim, nas cenas, na violência. Mas aqui eles mantiveram isso e teve umas cenas, assim, por exemplo, a do Rodrigo Santoro em cima do cavalo e quando ele vai pra cima do personagem do Reinaldo Giannichini, nossa, tipo assim, dando chicotada. Sério, acabou, fiquei... Nossa, tenso o negócio. Ou até mesmo aquela cena do leilão, quando as meninas chegam e atacam geral lá, tudo assim, numa luz vermelha e a maneira como foi filmado e eles focam no olhar do Rodrigo Santoro ficou, gente, muito bom, sério. E é interessante como a série também trabalhou essa questão, assim que nem eles eram muito ligados a cavalos, o cenário ali, né, a criação de cavalos, eles vão explicando sobre
procriação, em você pegar um dos animais que era o melhor, o mais adequado e querer reproduzir eles. E aí eles praticavam isso em pessoas. Então esse link que eles fazem nas situações é muito legal, até mesmo quando ele explica sobre que um cavalo precisa ser dominado, e aí ele faz isso na frente dela, e depois a gente vê ele também fazendo com as garotas. Então na mente dele, perturbada ali, ele domava, digamos assim, e aí poderia fazer o que quiser com elas, porque tinha o consentimento na mente dele, parecia isso, né? Então era uma galera perturbadona, assim, tava já... Não tem outra palavra. E aí vamos para outro ponto, falando de personagens, né? Passando aí dos vilões agora para nossa protagonista. Tem um porém com relação à Dona Verônica. Gente, não sei vocês, mas eu fiquei um pouquinho incomodado com a ingenuidade dela, coloquemos assim, porque, né? Achei meio bobo a maneira como ela ali já no primeiro episódio chegou na cidade para investigar. E acabou que ela conhece o Rodrigo Santoro e confia nele. Assim, mesmo sabendo que ela tá num lugar perigoso, ele é um grande fazendeiro, tem muito poder, então poderia ser uma das pessoas envolvidas, até porque ele tinha esse link com o orfanato, onde tudo acontecia, onde ela queria chegar. E aí ela só, começa a se relacionar com ele e tal. E depois, mesmo sendo uma policial, tendo amigos da polícia, e claro, a gente sabe que a polícia também tá corrompida, mas ela liga pra ele pra levar lá a Clara Castanho pra ver o Reinaldo Giannichini, tipo assim, na prisão ali. E eu fiquei, como assim? Tipo, a menina já precisava de proteção, era alguém que tava correndo risco pela questão do depoimento que ela ia dar na outra semana. E ela fala pra ele, tipo assim, alguém que ela conheceu agora, nem sabe nada direito. Então, assim, vacilou mais muito. Achei que pagou de trouxa, até porque isso não me faz muito sentido, pensando na Verônica da primeira temporada, a escrivã, que começou a se envolver num caso ali e foi investigando, ok. Aí na segunda temporada eles trazem uma Verônica super fodona, que tipo, ninguém derruba uma bala, não pega nela, está esperta, pegando geral, assim, correndo atrás dos inimigos, deixando eles com medo, fazendo coisa que nem a Mulher Maravilha faria. E aí, viemos pra terceira temporada e ela já de cara, assim, confia na galera, pagando de trouxa, bobeando mesmo. Sei lá, não, pra mim não fez muito sentido, sabe? Me incomodou isso. Pro ponto que ela tava, ela não podia cometer mais erros desse naipe. E aí ela se envolver também com o irmão dela, tornou tudo mais nojento, toda a situação, assim, aquela situação era asquerosa já, mas tudo bem, né? Aconteceu, ela não tinha como prever aquilo. E aí, trazendo, né, o final da série, eu acho que concluiu muito bem, tanto essa questão, a gente trabalhou aí na primeira temporada a polícia corrompida, o vilão era protegido por pessoas que, no caso, deveriam cumprir com as leis e protegerem as pessoas e não acobertavam muito dessas podridões. E aí já na segunda temporada temos a parte da religião, da fé, o falso profeta, né, que vem, fala que cura, mas no fundo ele comete muitos atos terríveis. E para fechar temos aí o cara dos negócios, comerciante, do poder aquisitivo. Então, a tríplice, assim, as críticas em cima desses três pilares aí foi muito legal, muito interessante. Acho que a série soube trabalhar, explorar muito bem. E também trouxeram consequências, a gente viu aí para cada personagem, cada um acabou com alguma perda ou descobrindo uma qualidade em si. Até, por exemplo, a filha da Verônica lá, ela desobedeceu a mãe e acabou indo encontrar o cara lá e foi pega, raptada. E tipo, você pensa, não, normalmente eles não fazem nada, né? Mas não, eles fizeram inseminação nela, então ela engravidou e depois eles trouxeram esse tema aí dela ter feito um aborto. Teve que lidar com as consequências de tudo aquilo, por mais que ela não quisesse, ela foi envolvida. E aí já também entra minha crítica, outra parte que é a Verônica, assim, como assim, a menina... A filha dela, sério, era insuportável, assim, aquela ceninha dela na mesa, sério, gente. Adolescente, assim, que eu só fica, gente, não. Menina chata. Mas a Verônica também. Bobearam, assim, só deixaram ela sair, sei lá, não colou muito. Então parece que às vezes o roteiro forçava a barra um pouquinho pra levar um personagem para determinado caminho aqui.
ficava uma ponta solta com relação à personalidade de outros, mas no fim, né, eles conseguiram se livrar, a Verônica conseguiu derrubar com toda aquela máfia, e no finalzinho vimos ali que a luta dela não acabou. Ela e as suas novas companheiras continuaram buscando aí por justiça, porque elas não confiavam em obter isso só por meios legais, então formaram uma equipezinha e o trabalho continua. Então acho que acabou muito bem, assim, gostei da maneira como a série encerrou, tô bem satisfeito. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Deixa aqui nos comentários, esperavam mais? Estão irritados por ser só 3 episódios? Ou acho que foi bom, não enrolou, pelo menos? Comente. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like pra dar aquela força. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!